Então nós vimos no capítulo 16, o versículo 1, nós demos aqui um resumo acerca dos aspectos do juízo de Deus. E nós vimos ali um contexto de juízo, principalmente em se tratando do capítulo 15, o versículo 8, né? Quando nós vimos que o santuário se encheu da fumaça pela glória de Deus e pelo seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumasse a 7ª praga dos 7 anos. Fazendo uma conexão com Apocalipse capítulo 11, versículo 19, quando se viu o santuário aberto no céu e foi vista também a arca da aliança. E nós vimos ali que a arca, na verdade, nós só poderemos ter comunhão com Deus mediante a expiação. E a arca é símbolo de expiação porque nela era derramado o sangue do sacrifício, conforme nós já vimos. Mas dessa arca saía relâmpagos, vozes, trovões. E o que significa isso? Significa que ao mesmo tempo que essa arca ela serve de bênção e de salvação para os remidos, ela também serve de condenação e juízo para os ímpios. Então, agora aqui nós temos essa conexão então com o capítulo 15, o versículo 8, e nós vemos a consumação disso. A consumação desses juízos. E o santuário se encheu pela glória de Deus e pelo seu poder, e ninguém podia entrar no santuário. Ninguém podia entrar no santuário por quê? Nós vemos um paralelo com Êxodo capítulo 40, e o Êxodo capítulo 40, versículo 35, se não me engano, quando Moisés, depois de ter terminado de construir o tabernáculo, a glória de Deus encheu aquele lugar, de modo que ele não poderia entrar ali. E aí então, nós vemos o significado do que ele está querendo dizer aqui, porque o contexto aqui é um contexto de juízo. Isso significa que aqui nesse período já não é mais tempo de salvação, não dá mais tempo de arrependimento. E agora, nós vemos aqui então o juízo de Deus sendo derramado sobre a terra já, ou a preparação do juízo de Deus para ser derramada sobre os ímpios, sobre o mundo ímpio. Não existe mais possibilidade de salvação para o ímpio, porque ninguém podia mais entrar nesse santuário. E aí então nós entramos no capítulo 16 e o versículo 2, e aqui nós já começamos a ver a cena do juízo, a cena das taças da ira de Deus sendo derramada. Então foi o primeiro e derramou sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga ruim e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então nós já vemos aqui que a cena já não é de advertência, mas de punição. Então, a cena aqui não é de advertência, é de punição. E não existe possibilidade do homem ficar neutro diante do juízo de Deus. A religião humana passará por dois aspectos distintos, ou terá dois aspectos distintos: aqueles que adoram o Cordeiro e aqueles que adoram a besta, ou o anticristo, ou o dragão. Aqueles que têm a marca de Deus e aqueles que têm a marca da besta. Aqueles que fazem parte da igreja dos remidos e aqueles que fazem parte da igreja apóstata, da igreja falsa, e sobre ela estará sendo derramado os flagelos de Deus. Mas aqui ele vê uma chaga ruim e maligna, úlceras purulentas. E nós vemos um paralelo com a 6ª praga do Egito, quando Moisés e Arão jogou cinzas para o ar, que atingiu toda a terra do Egito, resultando nessas chagas. O ser humano, então, nesse período, infelizmente será alvo de doenças cancerígenas por causa de sua rebeldia. O versículo 3 do capítulo 16, o segundo anjo derramou sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivente que estava no mar. Alguns veem aqui uma figura de linguagem para falar que o mar simboliza as nações que estarão sob juízo e os seres viventes simboliza aqui os seres humanos.
Mas embora alguns vejam aqui um termo simbólico, nós sabemos que o mar Mediterrâneo na época ele era uma fonte comercial ali no Império Romano. Então, isso num aspecto histórico, num aspecto profético, eu acredito que o mar aqui, ele se tornará em sangue. Eu vejo aqui uma proporção universal. E isso também estará tirando os suprimentos e as provisões dos homens. Estará cortando a sua fonte de alimento. Eu vejo aqui um juízo de Deus que vem para desamparar totalmente o homem, tirando dele suas provisões. Então o mar se tornará em sangue, ou seja, as águas do mar ficarão totalmente coaguladas e imundas, o que será impossível a preservação de vidas ou de seres marinhos. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Ou seja, aí nós vemos aqui também um paralelo. Nós vemos um paralelo com a primeira praga do Egito, porque ali também o rio Nilo se transformou em sangue, de modo que os egípcios não tinham água potável para beber. Foi cortado o suprimento de água deles. E aqui eu vejo isso também numa proporção universal. Os rios se transformando em sangue, ficando coagulados, imundos, e o homem agora não terá acesso à água potável. Com a água do mar e dos rios se transformando em sangue, será impossível haver vida na face da terra. De modo que o suprimento, eu vejo aqui o aspecto do juízo severo de Deus, cortando o suprimento e as provisões do ser humano. Já que o ser humano ele estará, infelizmente, totalmente rebelde, Deus então cortará esses suprimentos dele. E aí, nós vemos aqui que as fontes de águas se transformaram em sangue. No juízo das trombetas, nós vimos que as águas se transformaram, ficaram amargas e envenenadas. Então, agora aqui, elas se transformaram em sangue. Aí você vê o aspecto do juízo de Deus. E aí, então, os anjos começaram a glorificar a Deus por causa desses juízos, por causa de sua soberania. E ouvi o anjo das águas dizer: justo és tu, que és e que eras. Que és e que eras. Não fala que há de vir, porque Deus já estará fazendo intervenção aqui. O santo, porque julgastes estas coisas, porque derramaram o sangue dos santos e de profetas, e tu lhes tens dado sangue a beber, e eles o merecem. Então agora eles terão diante deles, ao invés de água potável, eles terão águas transformadas em sangues coaguladas, imundas, e que é compatível com o nível de vida que eles estarão vivendo, porque aceitaram a marca, o sinal, o nome da besta, e eles então estarão também perseguindo a igreja de Cristo, perseguindo os remidos, que se tornaram ou se tornarão mártires. E infelizmente, muitas dessas pessoas aqui agora estão colhendo aquilo que eles plantaram. E por isso que ele fala que ele agora lhes dará, porque derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes tens dado sangue a beber, e eles o merecem. E no aspecto histórico nós vemos isso também, no período em que os imperadores romanos se consideravam divindades, e quem não os adorasse sofreria sanções econômicas, físicas, e pagaria até com a vida, tinham os seus bens confiscados. E no aspecto profético, o anticristo, a besta, a falsa igreja, a igreja apóstata, também estará perseguindo os remidos nesse período. Mas eles terão a sua paga, sofrerão as consequências terríveis por causa de suas impenitências e rebeldia e impiedade. E ouvi uma voz do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Então agora nós vemos aqui
que os juízos de Deus são justos. E como nós vimos no período das trombetas, que eram juízos parciais, agora nós vemos aqui também Deus fazendo intervenção, porque lá os juízos de Deus se concentraram em pontos específicos do universo. Na terça parte da terra, do mar, dos rios, dos astros, na terça parte dos homens. Mas aqui, antes, no prelúdio da sétima trombeta, o anjo ele está com um pé no mar, outro na terra, reivindicando toda a terra e todo o universo ao Criador, a Deus. E Deus então fará a intervenção, reivindicará a sua soberania, e aqui então isso já é consumado. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Ou seja, agora nós vemos aqui, nós vimos nas trombetas que houve caos de luz. Isso no aspecto histórico, houve caos de luz. Houve caos de luz que precedeu a criação original. Deus disse no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então aqui nós vemos nas trombetas que houve caos de luz também, que precederão a criação de novos céus e de nova terra. Só que aqui, a Bíblia diz que a taça foi derramada sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Ou seja, eu não sei se essa proteção, esse escudo da terra será tirado, o sol, a intensidade do calor do sol aumentará muitas vezes, mas o certo é que hoje nós já vemos que essa camada de ozônio, o gás que protege a vida na Terra, alguns acreditam que foi perfurado e os raios ultravioletas estão passando. Esses raios ultravioletas, que na verdade são radiações emitidas pelo Sol, que traz algum benefício para o ser humano, e cujas siglas é representada pelas siglas UV, ou seja, traz alguns benefícios aos seres humanos, mas dependendo do horário do dia, a gente não pode tomar sol. Por quê? Porque eles podem causar alguns problemas aos seres humanos, como câncer de pele, envelhecimento, e outras coisas mais, como rugas, né? Então, imagina nesse período. Eu não sei, mas provavelmente essa proteção será tirada. O certo é que a Bíblia está dizendo que esses homens foram abrasados com grande calor. E eles blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Isso prova uma coisa, que nenhum sofrimento tem o poder de levar o homem a Deus. Somente a graça e a misericórdia de Deus podem dar refrigério ao homem, levando ele a Deus. Conforme a Bíblia diz em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam de dor as suas línguas, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Ou seja, aquilo que nós falamos, nenhum sofrimento tem o poder de transformar ou de levar o homem a Deus. Somente a graça de Deus pode fazer isso. E o trono da besta, que lógico que nós estamos falando da besta, que nós vimos isso no capítulo 13, ela recebendo, conforme Apocalipse capítulo 17, versículo 13, recebendo a coroa, recebendo o poder, a autoridade dos reis. Conforme Apocalipse capítulo 6, o cavaleiro branco que saiu vencendo e para vencer com uma coroa na cabeça, ele também recebendo o poder. E a besta recebe o poder do dragão, recebe o trono, o poder, a autoridade do dragão. E é lógico que durante a história, conforme nós vimos, que tanto reinos, impérios, imperadores, todos eles, durante o período da história, foram forjados baseado nisso aqui.
É lógico que tudo está sob a permissão de Deus, mas nós vemos aqui que nesse período, todo o poder de Satanás, toda a oposição de reinos, imperadores, de reis ímpios e pagãos estará sendo reunidos na besta. Então agora ela recebe esse poder. E aqui nós vemos também que essa besta simboliza o sistema organizado sob o domínio de Satanás. Este mundo organizado sob o domínio de Satanás. O trono da besta representa também os poderes mundiais em oposição a Deus, os poderes mundiais antiteocráticos. E aí, a taça da ira de Deus será derramada sobre o trono da besta, e ela se fará tenebrosa. Como ela estava vindo como cordeiro em pele de ovelha, agora Deus vai tirar a sua capa e vai revelar o seu real propósito. Mas aí, os seus seguidores também não se arrependeram. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. E da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Agora nós temos aqui a figura do rio Eufrates novamente. Ou seja, o rio Eufrates, ele é bem conhecido no Gênesis. O rio Eufrates, ele atravessa todo o Oriente, atravessa a Babilônia. E quando Deus ele subjugou a Babilônia, usando o Sírio, quando a Pérsia subjugou a Babilônia, a primeira coisa que Ciro fez foi mudar o curso do rio Eufrates. E ele se secou. E o exército persa, então, pôde passar ali por baixo dos portões e subjugar a Babilônia. Então agora, novamente, nós vemos que Deus, ao usar o juízo sobre a Babilônia, ele seca o rio Eufrates, abrindo caminho para a passagem dos reis que vêm do Oriente. E da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, saíram 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. O dragão nós sabemos que é Satanás. A besta é um líder político. Então aqui nós temos a representação do sistema político e o falso profeta o sistema religioso. E 3 espíritos imundos saindo da boca deles, ou seja, da boca dos servos dos profetas de Deus, sai espírito de vida. Sai palavras que são espírito de vida, conforme João capítulo 6, versículo 67, Jesus falou, a carne para nada o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos tenho falado são espírito e são vida. Mas aqui da boca deles saem espíritos imundos. Ou seja, semelhante a rãs. Isso pode, é lógico que hoje, conforme nós vimos porque o objetivo deles, conforme o versículo seguinte, pois são espíritos de demônios operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia de Deus, do Todo-Poderoso. Ou seja, para o grande dia do Deus Todo-Poderoso, o dia de Armagedon. Ou seja, a guerra de Armagedon. Aí nós vemos então, conforme nós vimos em Daniel capítulo 9, versículo 26, que o anticristo fará um concerto com muitos por 1 semana, por 7 anos. Na metade da semana, depois de 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Ou seja, ele estabelecerá um acordo de paz entre Israel e seus inimigos, no que tange a questão territorial ali na Palestina, conforme Daniel capítulo 11, versículo 39. Depois nós vemos que na metade da semana ele romperá essa aliança, esse acordo de paz. Por quê? Porque alguns acreditam que conforme Apocalipse 12, quando diz ali, alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele descerá para a terra. E nesse período, então, quando ele descer, alguns acreditam, lógico no campo da conjectura, que a primeira missão dele é o quê? É incitar a Federação do Norte, liderada pela Rússia, a invadir Israel. E como Israel ela tem esse anticristo é uma aliança com Israel,
E ele então, sabendo disso, querendo se promover através de alianças mais consistentes, querendo ganhar o mundo aos seus pés, ele então vai entrar no meio dessa batalha, vai vencer a Federação do Norte, e aí então nós vemos que ele vai romper com Israel para fazer essas alianças mais consistentes. Então agora, alguns acreditam que esses blocos de nações já estão sendo formados. Nós vimos a tríplice aliança na Primeira Guerra Mundial com o Império Áustrio-Húngaro, com a Alemanha e a Itália. Na Segunda Guerra nós vimos também o chamado eixo do mal, Itália, Japão e Alemanha. E agora alguns até acreditam que hoje já está formando algumas alianças entre China, Rússia e Coreia do Norte. Então eu entendo que esses 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, que saem da boca desses seres, pois são espíritos demônio e operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia de Deus, do Todo-Poderoso, esteja relacionado com isso. Então, o objetivo deles é esse. Aí então, nós sabemos que eles vão participar, então, eles já estarão caminhando para o Armagedon. E aqui o rio Eufrates seca. Aí nós vemos então essas nações que vão congregar ali para essa grande batalha. A confederação de 10 blocos de reinos liderados pela besta, a Federação do Norte liderada pela Rússia, os reis vindo do Oriente, os reis vindo do Sul. Alguns acreditam que uma aliança dos reis do Norte da África, e o 5º reino, que é o reino de Deus, e que estará vencendo. Ele pisará o lagar, conforme nós já vimos, e vencerá. E o diabo incitará essas nações contra Israel e contra Deus. Aí aqui o versículo 15 ele diz: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua nudez. Então aqui agora, nós sabemos que a parousia ela tem vários... nós vemos que alguns acreditam, que a parousia ela tem várias etapas. E aqui, na verdade, nós já vemos que a parousia já está quase para acontecer. A vinda de Cristo em glória está prestes a acontecer. Ou seja, por isso que ele diz: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Então agora nós vemos um aspecto aqui da parousia, uma das etapas da parousia. E João fala de santificação, de santificação posta em prática, o que indica especificamente a recusa de tomar parte no culto ao imperador e sua idolatria. Ou seja, aqueles que não fizeram parte também no aspecto profético do sistema implantado pelo anticristo e pela besta. E que agora eles estarão depois participando do novo céu e da nova terra. Então agora que nós vemos essa batalha da Armagedon, e eles o congregaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon, Monte Megido, no vale de Esdrelon, para essa grande batalha. E ali Jesus então virá, pisará o lagar, defenderá Israel. Na verdade, esses reis vindo do Oriente marcharão contra o exército da besta, mas chegando ali eu acredito que o diabo incitará eles a batalhar contra Deus. E o 7º anjo derramou sua taça no ar, e saiu uma grande voz do santuário da parte do trono, dizendo: está feito. Ou seja, agora nós vemos aqui outra coisa interessante. É Deus fazendo intervenção na história, conforme Apocalipse capítulo 11, versículo 15, quando diz que Apocalipse capítulo 11, o versículo 15: e tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos.
Deus agora fazendo intervenção. É lógico que importa que Cristo reina até que Ele coloque os seus inimigos embaixo de seus pés. Só que hoje ainda os poderes do mal operam. E quem são esses inimigos de Deus? O dragão, o falso profeta, a besta, que serão lançados no lago de fogo. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. E todos aqueles que não tiveram seu nome achado no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Então, aí nós vemos, o que ele está querendo dizer aqui é que a Terra, o universo, ele já está sendo preparado para uma nova era, para uma era áurea, para o reinado teocrático do Messias. Por isso que ele diz, está feito, está consumado. A ira de Deus está consumada sobre a terra. Agora nós partiremos para o reinado teocrático do Messias. E houve relâmpagos e vozes e trovões. Houve também um grande terremoto, qual nunca houve e desde que há homem sobre a terra. Terremoto tão grande, tão forte, tão grande. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram. E Deus lembrou-se da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor de sua ira. Alguns acreditam que essa grande cidade pode estar relacionada com essa confederação de 10 blocos de reinos, um império romano redivivo. Então estaria relacionado com esse império romano nesse período redivivo, e que foi atingido por esse grande terremoto. As cidades das nações também caíram. E Deus lembrou-se da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho, do furor de sua ira. E todas as ilhas fugiram e os montes não mais se acharam. Aí você vê aquilo que nós vimos, né, se não me engano, no capítulo 7, quando Deus selou os seus escolhidos. E depois nós vimos ali Deus mandando o seu juízo. Deus, ele envia o seu juízo. Aí nós vimos ali que o sol, a lua, as estrelas se desinstalaram. Nós vimos que eles foram totalmente desinstalados, saíram de seu lugar. E agora que nós vemos também o aspecto do juízo de Deus. Deus também agora dizendo que todas as ilhas fugiram, os montes não mais se acharam, foram desinstalados de seu lugar. Alguns acreditam que isso aqui acontecerá após a batalha de Armagedon. Porque nós vimos também, nós vimos que isso aqui também é uma resposta às orações dos mártires, que estavam embaixo do altar, no capítulo 6, versículo 9 de Apocalipse, dizendo: até quando, ó justo e soberano Senhor, não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Agora nós temos aqui a resposta dessas orações. Deus respondendo essas orações. E lá, naquela passagem do capítulo 7 de Apocalipse, nós vimos também que Deus envia o seu juízo. E ali, então, o destino dos ímpios foram terríveis. O destino dos ímpios ali é terrível. Lógico que o Apocalipse ele possui 7 sessões paralelas progressivas. E cada sessão compreende da primeira até a segunda vinda de Cristo e o juízo final. São 7 sessões paralelas progressivas. Então aqui nós vemos a repetição disso, de maneira intensa, de maneira plena e total. Todas as ilhas fugiram, os montes não mais se acharam, e sobre os homens caiu no céu uma grande saraivada de pedra, quase do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. E aí nós vemos aqui então um paralelo com o Êxodo capítulo 9, e o versículo 27, que alude à 7ª praga da saraivada lá no Egito. E nós vimos também Apocalipse capítulo 11 e o versículo 19. Porque o capítulo 11 e o versículo 19 vai falar aquilo que nós dissemos, que da arca saíam terremotos
vozes, trovões, o aspecto do juízo contra os ímpios, porque o céu foi fechado para eles, agora o que resta para eles é o juízo final de Deus. Deus pisando o lagar, Deus então derramando a sua ira plena e total. Os montes fugiram, as ilhas fugiram, o sol, a lua, as estrelas foram desinstalados, os astros foram desinstalados. O homem não tem para onde correr, não tem para onde fugir. O homem agora terá que enfrentar a ira plena e total de Deus. Depois, nós vamos ver o capítulo 17. E aí no capítulo 17, nós vamos ver as 7 visões da queda da Babilônia. Então, conforme nós vimos, Deus é fiel. Deus, de várias maneiras, Ele procurou chamar o ser humano ao arrependimento. Procurou de várias maneiras dar a oportunidade ao ser humano para que ele possa se arrepender, para que ele possa se voltar a Deus de maneira humilde, simples, para que ele possa ir morar no céu. Para chegar a um dia em que a porta do céu se fechará para essas pessoas impenitentes e rebeldes. E então, infelizmente, o destino deles será o lago que arde com fogo e enxofre. Deus abençoe em nome de Jesus.